Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o capítulo 28 da obra, capítulo que nos traz a coletânea de preces espíritas. Começamos na semana passada e vamos dar continuidade agora ao estudo que Allan Kardec apresenta sobre a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Estudamos com o codificador anteriormente a primeira proposição da oração dominical. Agora, portanto, vamos estudar essa segunda proposição e vamos buscar, junto com Allan Kardec, um melhor entendimento sobre o que quer dizer e o que nós devemos pensar quando estamos dizendo essa frase ou essa proposição do Pai Nosso. Venha o teu reino. Estamos conversando com Deus, Pai nosso que estás no céu. E chegamos a essa frase: venha a nós ou venha o teu reino. Vamos lá, vamos com Allan Kardec em 5 parágrafos entender um pouco melhor essa proposição, essa frase da oração dominical. Lembrando que o próprio codificador propôs que essa oração pode ser feita no modo convencional ou pode ser feita dessa forma que Allan Kardec está apresentando aqui. Conforme o tempo, a disponibilidade, né? A disposição que nós tivermos, a gente pode fazer essa oração do Pai Nosso lendo essas orientações de Allan Kardec. E a gente gostaria de deixar aqui também mais uma proposta. Cada uma dessas proposições, dependendo aquilo em que se quer concentrar, dado que temos aprendido, né, que as orações, as preces, são uma expressão do pensamento, é uma comunicação do pensamento com Deus, então a gente poderia usar cada uma dessas proposições de modo isolado, se a gente quisesse, para conversar com Deus quando tivermos a intenção de dizer: Pai, que venha a nós o teu reino. Então vamos lá. Vamos ao primeiro parágrafo para a gente começar a pensar aqui com Allan Kardec sobre essa proposição. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles a cumprissem. Então vejamos aqui, o primeiro parágrafo começa a nos dizer que no nosso diálogo com Deus, o que está acontecendo aqui? Nós estamos reconhecendo que Deus deu aos homens leis plenas, leis que não mudam, leis que estão acima de qualquer outra coisa. Essas leis são de sabedoria que têm como consequência a felicidade, se nós as cumprirmos. Notemos que há um reconhecimento aqui entre o homem e Deus. O homem reconhecendo aquilo que Deus lhe deu. Bom, o que é esse reino de Deus que está sendo pedido para nós? Em primeiro lugar, as leis. A obediência às leis. Quando nós dizemos a Deus, Senhor, venha a nós o teu reino, nós estamos nos comprometendo com o cumprimento da lei de Deus. Não é simplesmente que Deus imponha a sua lei, porque Deus nos deu vontade e livre-arbítrio. Então, nós estamos nos comprometendo com o cumprimento dessa lei. É isso que a gente tem que lembrar quando a gente pede a Deus para que o reino dele venha a nós. Que seja fortalecida em nós a vontade, a perseverança no cumprimento dessa lei. Então, olha só, no campo individual, essa lei traria para os homens felicidade, se os homens a cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si, então, se aqui, no campo individual, a felicidade, esse entre si significa nas relações sociais, o homem teria paz e justiça mutuamente. Esse seria o resultado do cumprimento da lei de Deus. Eis a felicidade em sociedade. Então, a felicidade para cada um individualmente e a felicidade para todos no âmbito social. Como seriam as relações, não é? Explicadas aqui na sequência. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar.
Evitados seriam males que se geram dos excessos e dos abusos. Então, aqui agora, nossa relação com os bens e com as coisas materiais. Então, teríamos a felicidade interna, a felicidade nas relações sociais, de igualdade entre os homens e a lei que nos ajuda a regular os nossos excessos, a regular os males que nos causam desarmonias sociais, econômicas, entre outras. Muitos excessos que acabam gerando vícios para todos nós. Então, quando nós dizemos a Deus, Pai, venha a nós o teu reino, nós estamos nos livrando de todas as misérias desse mundo, porque elas, explica o parágrafo, elas provêm da violação das leis de Deus. Né? E lembra também que todas as infrações à lei de Deus têm consequências. Então, se a gente sofre, é porque a gente muitas vezes viola a lei de Deus, a gente transgride essa lei. Somos lembrados aqui nesse parágrafo que a instituição do reino de Deus na terra depende de cada um de nós, tanto individual quanto socialmente. Então, olha só, quando a gente pede a Deus, Senhor, venha a nós o teu reino, a primeira coisa que a gente está dizendo é isso, que a gente se compromete no limite de nossas forças com o cumprimento da lei de Deus. A lei de justiça, amor e caridade, conforme foi resumida por Allan Kardec, dentro das leis morais em O Livro dos Espíritos. Justiça, amor e caridade. Não cabe aqui um desenvolvimento maior, mas se a gente quiser lembrar Jesus ainda, né, sobre essa questão do cumprimento da lei, certa vez ele foi perguntado sobre qual era o maior mandamento da lei, e ele disse que era o amor a Deus. E apresentou um outro mandamento que era semelhante a esse mandamento, que é o mandamento maior, né? Disse Jesus: e amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei de Deus resumida aqui nessas frases de Jesus, resumida no ensinamento de Allan Kardec e dos espíritos superiores, né? O ensinamento exposto por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, e que nos traz, resume as leis morais na lei de justiça, de amor e de caridade. E a gente não precisa aprofundar muito para a gente entender bem o que é essa lei, né? A lei onde o forte sustenta o fraco, ao invés de o esmagar, a lei onde se evitam males, excessos, onde se combatem as más inclinações, as imperfeições, os vícios humanos e onde se vive uma vida de fraternidade. Pronto, está explicado. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente vê o reino da igualdade e da paz entre os homens no cumprimento da lei. Venha o teu reino. Mas não acabou aí. Kardec vai explorar mais um pouquinho no segundo parágrafo. Continuamos a conversa com Deus. Senhor, deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. O que Kardec está dizendo aqui? Os animais, o homem primitivo, os seres que estão em mais contato, no contato direto com a natureza, para o seu progresso, desprovidos ainda, talvez, de livre-arbítrio, da capacidade mesmo de pensar em Deus, desprovidos de recursos mais elaborados da inteligência, da razão, esses seres têm o instinto. E eles se conformam com o instinto, são guiados pelo instinto e pelas condições do mundo natural que o cerca. Bom, então, esses seres vivem conformados com aquilo que Deus lhes deu, com o instinto. Agora segue a explicação, né? Já ao homem, além do instinto que o homem também tem, Deus deu inteligência e razão, mas deu também liberdade de cumprir ou infringir as leis. Bom, liberdade de escolher entre o bem e o mal, para que o homem tenha mérito e responsabilidade de suas ações. Nesse segundo parágrafo, a gente está diante daquilo que Deus nos dá, porque nós vivemos no reino de Deus aqui na Terra. Sim, a Terra, o nosso planeta, faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é todo o universo. Todo o universo é o reino de Deus.
Então, quando a gente está pedindo para Deus, venha a nós o teu reino, nós já vivemos em uma parte desse reino. Já vivemos com algo que Deus nos deu. O que Deus nos deu? O instinto, a inteligência, a razão, a liberdade, para que a gente tenha mérito das nossas responsabilidades e de nossas ações. Então, Ele nos deu liberdade de agir, mas deu também a responsabilidade daquilo que a gente faz. Então, aqui está escrito, descrito, melhor dizendo, nesse parágrafo, o progresso desde o homem primitivo, desde os animais, até o homem nos dias atuais. O reino de Deus para o bruto, para o animal, está apenas no instinto. Ele se conforma com o reino de Deus e segue esse reino, e segue essa lei que Deus impôs para ele como a lei de progresso. Agora, o reino de Deus para o homem já é muito mais voltado ao exercício da sua vontade em escolher, em escolher entre o bem e o mal. Aqui a palavrinha, né? Escolher entre o bem e o mal. Estar no reino de Deus para nós é escolha, porque nós escolhemos praticar ou não praticar a lei. Deus já nos deu o necessário para compartilhar do quinhão possível para nós de seu reino. A escolha cabe a cada um de nós. Então, apesar do pedido, né, a Deus para que venha o reino dele a nós, nesse parágrafo nós somos lembrados sobre nossa responsabilidade e sobre aquilo que já temos. Então vejam só, o reino de Deus também é um reino que pede ao homem a comunhão entre as suas faculdades, entre a sua liberdade, a sua inteligência, a sua razão, né? Comunhão entre essas faculdades e a lei divina. Então a gente precisa procurar o conhecimento da lei e precisa dirigir a nossa vontade na execução dessa lei, né, para que a gente possa cumprir essa lei. Então todos já vivem, de uma certa forma, no reino de Deus. Conquistar mais do reino de Deus, conquistar paz, harmonia, felicidade, conquistar instâncias mais elevadas do reino de Deus, aí faz parte da nossa escolha, do nosso mérito e das nossas ações. Lembrando sempre disso. Parágrafo 3, vamos lá. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Então, nesse parágrafo 3, a gente tem o lugar onde a gente procura a lei de Deus, na nossa consciência. Mais um recurso identificado para a gente poder fazer parte do reino de Deus. Se a gente já tem inteligência, razão, liberdade, ora, a lei de Deus está gravada em nossa consciência. No fundo de nossa consciência, todos nós somos capazes de identificar os nossos erros, nossos acertos, o que deve e o que não deve ser feito em cada situação. A gente sempre tem essa voz da consciência nos convocando para aquilo que é certo. Claro que em algumas situações a gente peca por inexperiência. A gente não sabia muito bem o que fazer, age de forma errada, principalmente diante dos dilemas morais da vida, não é? A gente age de forma equivocada, mas com isso a gente não precisa se preocupar muito. Porque o perdão de Deus está posto, está pré-dado. Ele já foi oferecido para nós. O perdão já está dado. Mas, e além do perdão, Deus nos oferece as oportunidades de reparação para que a gente não caia na mesma falta. Então a consciência é um guia maravilhoso, porque quando a gente erra por inexperiência, a própria consciência já nos avisa. Errou. Porque a gente analisa sempre o que a gente fez, né? De uma forma ou de outra, a gente vive com as consequências daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Então a gente convive com essas consequências e depois a consciência alerta para nós. Olha, foi feito corretamente. Não, não foi feito corretamente diante da lei de Deus. E aí a gente tem a oportunidade de nos guiarmos pela consciência para que a gente possa, então, é, poder viver de forma mais precisa e mais íntima o reino de Deus. Então, aqui o que
nos conduz para a vivência do reino de Deus, para que o reino de Deus venha até nós, a nossa consciência. Então, é o reino da comunhão entre o conhecimento da lei e a vivência dessa lei. Porque a consciência exige o conhecimento, a experimentação. Olha só o que a gente está pedindo, né? Que tipo de reino que a gente está pedindo? O que é o reino de Deus? É o reino, aqui nesse parágrafo, né? Comunhão entre conhecimento e a vivência da lei. No parágrafo anterior, lembrando, comunhão entre as faculdades humanas e a lei. No primeiro parágrafo, que era o reino de Deus, reino da igualdade, da paz entre os homens na vivência da lei. Ou seja, o reino de Deus é a lei de Deus e a adequação humana a essa lei. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos dizendo a Deus que a gente vai se atentar à lei do Pai e vai tentar segui-la, né? Vamos lá, parágrafo 4. Curtinho aqui, ó, curtinho, parágrafo 4. Vou correr um pouquinho a página para ficar mais confortável para a gente, né? Olha lá. Virá o dia em que, segundo a tua promessa, a promessa de Deus, todos praticarão essa lei. Então desaparecerá a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor das coisas, e o reinado das tuas leis será o reino da terra. Nesse parágrafo muito curtinho, muito simples, a lei de Deus nos levando a vencer a incredulidade. Portanto, aqui somos lembrados a respeito da fé. Da fé. E precisamos lembrar também que, em algum momento, todos reconhecerão Deus. Novamente, de todos os cultos, de todas as nações, todas as pessoas um dia estarão na vivência da lei de Deus. Então, esse é o parágrafo da fé. Perdão, amigos. Esse é o parágrafo da fé e o parágrafo que nos lembra que a fé também tem que ser prática. É o reino aqui da confiança em Deus. Como que nós nos aproximamos do reino de Deus? Como que o reino de Deus se aproxima de nós? Quando confiamos em Deus. Bom, último parágrafo do nosso texto. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento. O que está sendo dito aqui, né? Senhor, estamos clamando a Deus para que ele apresse o dia em que esse reino estará plenamente instituído entre nós, em que nós estaremos na plena vivência desse reino. É isso que está sendo dito aqui. Apressa-se, Senhor, apressa o advento do teu reino, Senhor, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Então, o reino de Deus, aqui nesse último parágrafo, é o reino da verdade. Luz, que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos capacidade de perceber essa verdade e de nos aproximarmos do reino de Deus. Esse último parágrafo, meus amigos, envolve a tradução do que deve ser pedido ou do que nós pedimos na proposição. Perdão mais uma vez. O que a gente pede nessa proposição? Nós estamos, de fato, fazendo uma rogativa ao poder de Deus para que esse poder do nosso Senhor apresse o nosso progresso, apresse a nossa capacidade em seguir a lei de Deus. É tudo isso que a gente diz quando nós dizemos: Senhor, vinde a nós o teu reino. Pensamos aqui os recursos que temos em nós. A lei em nós, primeiramente, né? A inteligência, a razão, a liberdade, o livre-arbítrio, a consciência, a fé. Tudo isso para a gente se aproximar da lei de Deus e instituir o reino de Deus aqui na terra, entre os homens. Então, que nós tenhamos agora a consciência, né, daquilo que a gente está dizendo quando pedimos a Deus para que o reino dele se aproxime, para que ele nos fortaleça, para que nós, homens, façamos a nossa parte. Muito bem. Então,
Peço mais uma vez desculpas pela voz, né, que falhou aqui em alguns momentos, mas agradeço mais uma vez pela companhia aqui no canal, pela companhia em nossos estudos. Encerramos aqui o estudo dessa segunda proposição, com muitos elementos para a gente fazer em casa, né, as nossas reflexões, para a gente poder buscar aquilo que está, de fato, nos tocando em relação a essa segunda proposição, e que quando a gente for fazer a oração do Pai Nosso, a gente se lembre desse significado, dessa proposição, porque essa proposição, essa frase se apresenta como um guia espetacular para todos nós aqui na Terra. Quem dera, né? Quem sabe vivamos em breve a instituição do Reino de Deus na Terra, com um pouquinho mais de esforço de cada um de nós. Amigos, amigas, um abraço fraterno a todos, os votos de uma excelente semana e a gente se vê no próximo estudo, terceira proposição da oração dominical. Até lá!